A partir de fevereiro, reajuste no salário mínimo. Janeiro Branco estimula a campanha de cuidados com a saúde mental e mais. Conheça o novo Código Estadual do Meio Ambiente. Essas e outras notícias você acompanha aqui na sua Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até às 21 horas aqui, na sua Vale TV. Vamos agora à previsão do tempo e temperatura para a nossa região. Início do ano é aquela época de fazer promessas e fazer metas para o ano que está iniciando, mas também é momento de frustração com as metas não concluídas dos anos anteriores. Por isso, o mês de janeiro foi escolhido para a campanha de saúde mental. O objetivo do Janeiro Branco é chamar atenção para temas como depressão e ansiedade. Tem mais ou menos 7 anos que Caroline começou a ficar muito agitada e nervosa toda vez que lidava com a sensação de perda. E depois de muita resistência, ela procurou ajuda. Eu sabia que eu tinha problemas para tratar, que eu tinha questões para tratar, mas ainda tinha um certo receio. E eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda profissional quando eu não consegui lidar com a morte da minha avó. O que me abriu bastante a mente foi ler mais sobre saúde, ler mais sobre psicologia, comecei a trabalhar com essa área de saúde, então comecei a perceber que, de fato, não era pagar alguém para escutar problema, era ter uma ajuda profissional para conhecer mais sobre quem eu era e quem eu queria ser também, né? Isso que Caroline sentiu é bastante comum. São chamados gatilhos que, se não trabalhados, podem se transformar em doenças e afetar a saúde da mente. E tem a ver com a capacidade de reação das pessoas diante das pressões da vida. A gente sabe se eu estou um dia bem, se eu não estou no outro, né? Então, se eu percebo que esse não estar bem, ele começa a ser frequente, né? Ou então vem unido com outros sintomas, que a pessoa vê que é incômodo, já é um indicativo de que, olha, por que eu não posso olhar para isso já, né? Por que eu não posso ir à terapia e entender? Nesses casos, é normal tentar resolver por conta própria. Algumas ações podem ajudar. Pensamento positivo, planejar o dia, evitar o estresse, fazer exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem, se divertir, além de dedicar tempo à família e aos amigos. Mas é importante saber a hora de buscar ajuda para evitar doenças como a depressão, que, segundo a OMS, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões aqui no Brasil. Além de hospitais privados, o tratamento também está disponível na rede pública. No ano passado, o governo investiu quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental e ampliou para 2.600 o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, onde os pacientes recebem tratamento humanizado. Mas os usuários também podem procurar os postos e as unidades básicas de saúde, que são as principais portas de entrada para o SUS. Um transtorno, né, tem tratamento. E ao nosso redor tem vários meios que a gente pode alcançar isso, né? Então, rede pública, rede privada, tem escolas clínicas, né? Então, tem muitos lugares que oferecem esse serviço até de maneira gratuita, né? Que se mobilizam, tem grupos, né? Então, a gente precisa se respeitar, reconhecer que eu não estou bem e buscar essa ajuda, porque ela existe. As placas de sinalização são uma importante ferramenta de comunicação, além, é claro, de grande utilidade para segurança e localização das pessoas. Mas e quando não tem placas nas ruas, em Porto Alegre? Se localizar em Porto Alegre não é uma tarefa fácil. Como achar o endereço certo se não tem placa de rua? Com tanto poste solitário, placa pela metade ou caindo aos pedaços, só mesmo com o GPS do celular. Sinalização nova a Prefeitura não instala desde 2013.
De acordo com o levantamento feito pela Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade ao Ar Livre, 89% das ruas de Porto Alegre estão assim, sem identificação. Mesmo aqui no centro, que é uma das regiões mais bem sinalizadas da capital, o problema se repete. Aqui na esquina da Rua Uruguai com a Avenida Mauá, por exemplo, faltou manutenção. Para melhorar a situação, nos próximos 3 anos, a Prefeitura vai instalar 82 mil novas placas e sem gastar dinheiro público. Quem vai fazer o serviço é uma empresa privada selecionada em licitação, que em troca vai administrar verbas de publicidade e pagar ao município 18 milhões de reais pela concessão. Uma parte delas estará naqueles postes, né, que são colocados ali nas esquinas dos principais cruzamentos da cidade. E em todos esses postes, são mais de 4.400 novos postes, há um espaço logo acima do poste e que é reservado para uma exploração publicitária, normalmente de caráter mais local, de indicação de bares, restaurantes nas proximidades. Para o comerciante local, isso é muito importante, porque vende o negócio dele, e aí ele aceita pagar um valor para a concessionária, que é responsável por negociar essas explorações, digamos assim, e esse valor é suficiente não só para a concessionária se remunerar pela instalação e pela manutenção das placas, mas também para oferecer essa outorga, né, esse valor remuneratório ao município. As placas deverão ter o nome completo e uma breve descrição da origem do nome da rua, assim como o CEP e numeração da quadra. Para tentar fazer de Porto Alegre uma cidade que, de fato, explore melhor um viés turístico que ela sempre teve e que até hoje foi muito mal explorado. Hoje as pessoas basicamente vêm para o Rio Grande do Sul, param no aeroporto ali de Porto Alegre, pegam um carro e vão direto para a Serra, para Gramado, para Canela, e não ficam nem um dia aqui em Porto Alegre. Nós queremos mudar isso. Eu acho que as placas de rua, elas vêm também neste movimento de renovação da cidade, de criar um novo perfil, um novo patamar para a cidade de Porto Alegre. O contrato com a empresa responsável pelas melhorias deve ser assinado em até 60 dias e tem duração de 20 anos. Já o início da instalação das placas novas está previsto para o meio do ano. Seminário apresenta o balanço do ano de 2019 e já prepara para o ano de 2020. O Seminário 2020, no Palácio Piratini, reuniu secretários de Estado, deputados e presidentes de partidos da base aliada para apresentar um balanço de 2019 e projetar as ações para este novo ano de governo. Há uma evolução, houve muita ação do governo ao longo de 2019, nós compartilhamos isso com a nossa equipe e também projetamos o 2020. Começamos projetando 2020 a partir justamente da nossa expectativa de contratualizarmos com os nossos secretários o contrato, né, de resultados do governo, o contrato de gestão, em que cada secretário vai com o governador se comprometer a partir dos indicadores finalísticos e os indicadores que medem a gestão. A gente deve assinar isso no mês de março e por isso a gente está olhando com 2020 com bastante expectativa de ser um ano de mais evolução para o estado do Rio Grande do Sul e de colheitas importantes para todo o nosso povo gaúcho. Além do governador Eduardo Leite, os titulares das pastas de comunicação, governança, planejamento e fazenda apresentaram painéis sobre ações de comunicação, planejamento estratégico, propostas de reforma e previsão orçamentária. No fim do evento, o governador assinou 4 decretos para conter os custos da máquina pública. Ao longo de 2020, estão previstos um corte de 420 milhões no orçamento de custeio, a contenção de gastos com pessoal e a suspensão por 180 dias das autorizações de ampliações de cotas de despesas orçamentárias. E finalmente aumentou. O nosso querido presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e decidiu aumentar o valor do salário mínimo. O governo reajustará o valor do salário de R$ 1.039 para R$ 1.045.
O reajuste do salário mínimo aumentou o salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de fevereiro deste ano. O reajuste do salário mínimo que ocorreu no ano passado foi baseada numa inflação que foi superada. A inflação contada no ano passado foi de 4,1%, mas o INPC, que é o índice usado pelo governo para medir essa inflação, na verdade, resultou em 4,48%. Por isso, esse reajuste. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falou que ainda não sabe de onde vai retirar a verba para poder pagar esse reajuste, que deve custar 2 bilhões e 300 milhões de reais para os cofres públicos, mas que o importante é que o presidente aceitou aumentar esse salário mínimo e, com isso, devolver ao salário mínimo o poder de compra que ele precisa, que o salário mínimo precisa. O presidente Jair Bolsonaro, ele explicou o motivo do aumento dessa inflação no final do ano passado. Vamos ver. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. Olha, e hoje o governo federal também anunciou numa portaria reajuste para os salários dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse reajuste vai ser de 4,48%. E com isso, o novo teto do INSS aumenta e passa de R$ 5.839 para R$ 6.101. Mudanças e cuidados com a alimentação saudável ainda mais neste verão. Confira algumas dicas que a gente separou para você ficar hidratado na estação mais quente do ano. Os dias de calor trazem maior sensação de cansaço. Um adulto pode perder 2,5 litros de água por dia no verão. Por isso, conviver com temperatura perto dos 40 graus exige cuidados extras e algumas mudanças nos hábitos alimentares. Uma fruta, um suco de laranja, um frango, um bife de frango, um bifezinho passado na hora, uma coisa assim com pouca caloria, leve, mas que a gente consiga suprir as necessidades. Frutas e muitas saladas, com certeza, e bastante líquido, que é o principal nesse forno alegre, né? Que é o principal. A Angélica está certa. Uma das principais orientações é não esquecer da hidratação. Crianças e idosos precisam de atenção redobrada. Principalmente porque a gente tem uma temperatura muito elevada e as pessoas precisam se hidratar. E existem várias maneiras de consumir a água, né? Que é na sua forma in natura, que ainda é a melhor, mas também existem alguns truques com que a gente pode aumentar, com que a palatabilidade, né, seja maior pelas pessoas, que é colocando algumas ervas, colocando algumas frutas dentro, né, e saborizando, lembrando sempre de higienizar as frutas e as ervas, para com que a gente não tenha contaminação da água, né. Outra dica importante é fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, privilegiando uma alimentação mais leve. Façam a ingestão de mais frutas e mais vegetais. E também procure não comer alimentos com molho, né, principalmente à base de leite e de emulsificação, que são as maioneses, né, e cuidar as carnes, para que as carnes estejam bem cozidas, para que não estejam cruas, né. Outra recomendação essencial é observar a conservação e a refrigeração dos alimentos. Nessa época de férias, muita gente consome lanches oferecidos na beira da praia. O ambulante tem uma bancada na mesa e ficam sanduíches todos expostos. Aquilo ali está exposto ao sol, né, a todo o ambiente, e ele fica fora de temperatura. A mesma coisa na praia, se o vendedor passar com um sanduíche na mão, vendendo, ele tiver uma bacia vendendo todos os sanduíches, não é uma mercadoria própria para o consumo, mas se ele tiver um sanduíche para mostrar aí dentro da caixa, que ele pegar for de uma caixa de isopor, for de um cooler, aí a gente já pode começar a consumir. Um ambiente propício para acondicionamento dessas mercadorias. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores, não saia daí. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade,
ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta com o Vale News de hoje. Agora a gente vai conhecer o novo Código Estadual do Meio Ambiente, uma lei brasileira que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Você conhece o novo Código Estadual do Meio Ambiente? A lei é uma das iniciativas prioritárias para impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar a criação de novos empreendimentos, com menos burocracia e mais agilidade, de forma sustentável, portanto, sem que haja descuido com o meio ambiente. O novo Código Ambiental foi desenvolvido pelo Governo do Estado, passou pela Assembleia Legislativa em dezembro e agora está sendo sancionado. Agora é importante compreender que o conceito de sustentabilidade não é simplesmente manter intocada a natureza, mas sim administrar e utilizar os recursos naturais de forma responsável com as futuras gerações. E por isso nós precisamos conciliar desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger e desenvolver para proteger o nosso estado. O novo Código Ambiental acelerará sim processos de licenciamento, mas com a mesma responsabilidade com a proteção ambiental, com a fiscalização. A maior mudança é no novo sistema de licenças ambientais. Antes, o empreendedor precisava passar por 3 etapas. Primeiro, a licença prévia, utilizada na fase preliminar de planejamento. Depois, a licença de instalação, autorizando a implementação ou a construção do empreendimento. Por fim, a licença de operação, que liberava de fato o início da atividade. O novo código não acaba com essas licenças, mas cria uma opção menos burocrática para atividades específicas, de menor impacto ambiental. Um exemplo é a licença única, que substitui aquelas 3 etapas. A gente tem um instrumento de monitoramento quanto aos dias, tempo médio de licenciamento por parte da FEPAM. Hoje nós estamos oscilando com um tempo médio que oscila entre 150 e 160 dias, com tempo médio de licenciamento. E como a gente tem algumas atividades em que esse licenciamento reduzirá drasticamente o tempo, a gente acredita que o tempo médio para todas as atividades possa se transformar em algo em torno de 90 dias. Outra novidade que vai acelerar os processos é a licença ambiental por compromisso. Com ela, atividades específicas também terão as etapas de procedimento licenciatório unificadas, de forma eletrônica. Tudo está muito claro. Então você permite que, pela boa fé do empreendedor, o empreendedor diz, olha, eu estou cumprindo um responsável técnico, um técnico que estudou, que tem a mesma formação dos técnicos que estão avaliando os seus estudos ambientais, ele assuma a responsabilidade de que aquele empreendimento está de acordo com os regramentos e a legislação. Estando de acordo, a licença estará pronta e apta na mão. Feito o checklist, claro, dos documentos, se aquilo que foi juntado ao processo
está adequado. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente indicar as áreas contempladas com a licença por compromisso. Como, por exemplo, produção de erva mate, temos uma veia para isso. Também temos ali armazenamento de pescado. Outro avanço que a lei trará diz respeito ao fortalecimento dos mecanismos de proteção ao meio ambiente, como a fiscalização e a aplicação de multas. O novo código trata ainda da gestão dos recursos naturais, como a água, o solo, a flora e a fauna, e reforça a necessidade de preservação de biomas essenciais, como a Mata Atlântica e o Pampa. O governo aumentou a projeção do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, para 2,4% neste ano. Segundo o Ministério da Economia e os saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foram fundamentais para estimular a economia. A expectativa de crescimento da economia do país em 2020 passou de 2,32% para 2,40%. Entre os fatores que contribuíram para essa revisão estão o aumento da expectativa de crescimento do PIB do ano passado, a maior oferta de emprego e a liberação do saque do FGTS. Medidas como o FGTS, que implicaram tanto do lado da demanda um aumento no poder de consumo, foram transferidos cerca de 63 bilhões de reais, quando somados FGTS e PIS/PASEP. Ao mesmo tempo, nós temos uma expectativa de uso de recebíveis associados ao FGTS, ligado ao saque aniversário, que vão impactar fortemente a economia em 2020. A política fiscal também foi apontada como um fator que contribuiu para a melhora das expectativas na economia. Medidas como a aprovação da nova Previdência e a reforma administrativa devem ajudar a controlar o crescimento da dívida pública. Houve também revisão na expectativa de inflação para este ano. O IPCA, índice que acompanha as variações de preço no comércio em produtos que afetam diretamente o bolso do consumidor, passou de 3,53% para 3,62%. Mas a previsão continua abaixo da meta central de 4% estipulada pelo governo. Estamos atentos a todos os movimentos que impliquem em pressões inflacionárias. No caso do preço de combustíveis, nós já tivemos até uma reação mais rápida do que antecipávamos em termos de reversão, de retorno aos dados anteriores. E o governo anunciou medidas para reduzir o impacto da estiagem no estado. O governador Eduardo Leite se reuniu com representantes da Secretaria da Agricultura, Defesa Civil e também da Secretaria do Meio Ambiente para tratar da estiagem no Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, 28 municípios estão em situação de emergência. A falta de chuvas tem afetado principalmente as culturas do milho, soja, feijão e fumo. Entre as medidas emergenciais já adotadas pelo governo está a intensificação do monitoramento da seca através de reuniões e boletins semanais. O secretário da Agricultura em exercício adiantou outras ações que serão tomadas em benefício dos produtores. Algumas culturas que foram bastante atingidas necessitarão de replantio. E para isso nós vamos pedir ao Ministério da Agricultura a prorrogação do zoneamento agrícola para que esse agricultor possa efetuar esse novo plantio. Também, esse mesmo pedido vai estar conexo a que haja uma espécie de reserva, uma cota da questão securitária, para que o Ministério possa, então, reservar recursos e isso se some uma providência com a outra. A Defesa Civil distribuiu reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas. 21 cidades foram beneficiadas. O órgão pede que a população use a água de forma consciente. O alerta é para todo o estado, principalmente ainda não enfrentamos um racionamento de água, longe disso, mas é para todo o estado o uso consciente da água, procurar usar a água de uma maneira mais racional. Mais de 71% dos consumidores brasileiros
esperam as promoções para comprar produtos mais caros, como imóveis e eletrodomésticos. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, que vê no resultado dessa pesquisa mais planejamento do consumidor na hora de comprar. Janeiro não tem nenhuma data comemorativa no comércio, mas é mês de compras. É que começam as promoções e quem segurou a carteira durante o Natal garante que valeu a pena esperar. Vale a pena e muito vale a pena, porque tudo entra em oferta e tudo sai mais barato. A gente sempre tenta ver a partir de novembro aquele negócio do Black Friday e aí espera um pouco mais para comprar porque o pessoal está de férias, investe nas férias e deixa de comprar algumas coisas, enfim, aí barateia. 71% dos consumidores brasileiros esperam mesmo as promoções para comprar itens de maior valor, como eletrodomésticos, móveis e celulares. 81% das pessoas pechincham na hora de comprar esse tipo de bem. 80% pesquisam as características técnicas do produto e 74% se preocupam com as garantias do produto após a compra. A gente verifica que o consumidor pesquisa muito preço, como a questão técnica também dos produtos, né? É um consumidor hoje que é muito mais preocupado com a qualidade do produto e o preço do que com a novidade, do que com um novo design. Então ele consegue esperar um pouco mais, ou seja, ele pode optar por um aparelho celular, por exemplo, né, modelo mais antigo, mas com preço mais menor, né, mas com qualidade similar ao novo celular, do que sair comprando imediatamente o novo. Esperar as promoções para fazer compras, especialmente dos itens mais caros, é considerado pelos especialistas um sinal de maturidade do consumidor. Só não vale se endividar para aproveitar a pechincha e nem comprar coisas desnecessárias só porque o preço está bom. Se a pessoa tem esse controle, por isso que a gente fala você ter as rédeas da sua vida financeira, você tem esse controle. Porque na hora que você tem o dinheiro e você está precisando, você tem muito mais opções. Lançamento da campanha Juntos contra a Violência e o Preconceito nos Estádios. Para que cada um cuide do outro, para que a gente comece um movimento mesmo pelo fim do preconceito. Então esse WhatsApp é uma forma de possibilidade de se fazer uma denúncia anônima, a Polícia Civil vai investigar, sim, crimes cometidos, todas as formas de denúncia, e é importante que se diga que nós já estamos, sim, dentro dos grandes estádios de futebol, através dos nossos postos da Polícia Civil, à disposição também durante as partidas de futebol, e a gente quer ampliar isso, então, para o interior do estado. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. A gente sabe que o futebol é a paixão do povo gaúcho, do povo brasileiro, e é uma importante iniciativa que, sem dúvida alguma, os vários entidades envolvidas para trazer conscientização à população e acabar com o preconceito no meio do futebol. Estamos juntos nessa campanha, hashtag Deixa Ela Trabalhar. Mas mais um ponto histórico aqui de Novo Hamburgo começou a receber manutenção e melhoria pela nossa prefeitura. Nesta semana, a Praça 20 de Setembro está sendo palco para uma limpeza geral, com serviços de capina e poda alta das árvores grandes. Também está prevista a revisão da luminária e a pintura dos bancos, assim como a manutenção dos monumentos e trechos do calçamento das pedras portuguesas.
Algumas das reportagens que vocês assistiram no Vale News de hoje são das nossas parceiras TVE e TV Brasil. Agora sim, o Vale News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com mais uma grande atração aqui da sua Vale TV. Até amanhã.